Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 37 minutos. Hoje é terça-feira, 19 de outubro. Coloca a sirene. Fábrica de cigarros clandestinos é alvo de uma operação da Polícia Federal. E esse não era o único crime, não. É o primeiro destaque de hoje, com ele, Lucas Abate. Bom dia, André. E já pega a calculadora, porque os valores envolvidos nessa operação são astronômicos. 20 mil caixas de cigarros apreendidas. O que isso significa? 10 milhões de maços. À venda, André, chegava o faturamento desse grupo 50 milhões de reais por mês. Daqui a pouco eu conto os detalhes. Até já, obrigado Lucas, 11h38 e em Cachoeirinha está o colega Leonardo Bonesso com o problema que se arrasta por 17 dias. É o segundo destaque de hoje, não é mesmo, Léo Bonesso? Bom dia, André. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos conversar ao vivo com o prefeito em exercício de Cachoeirinha. Será que já tem uma data para a retomada da coleta do lixo na cidade? E desta vez, a população vai poder confiar na palavra do poder público? Em instantes, aqui no SBT Rio Grande. Até já, Léo, 11h38, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. E daqui a pouco nós vamos falar sobre o caso, da investigação de estupro que teria acontecido dentro de uma pizzaria em Gravataí. Nós temos novidades, nós vamos conversar ao vivo com a delegada que está investigando esse caso e que recebeu um laudo psicológico que confirma a versão das crianças, das vítimas. Em seguida a gente vai trazer as informações e inclusive com a delegada para saber o rumo da investigação a partir de agora. 11 horas e 39 minutos. Preste atenção neste recado importante da doutora Paula, da Sorri Fácil. Olá, boa tarde. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Paula Fernandes e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu um ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante essa semana, a Sorri Fácil está com atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 23, você terá a chance de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 631 30. Ou ainda, busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Muito bem, agora atenção, coloca a sirene. Vamos ao vivo conversar com o colega Lucas Abate, que vai trazer informações sobre uma das maiores no que se refere a valores. Uma grande operação que ainda está em andamento. Uma operação da Polícia Federal. Uma empresa que fabricava, olhem só, fabricava cigarros falsificados. É mais ou menos por aí, não é mesmo, Lucas? É mais ou menos isso sim, André. E não uma empresa, mas sim uma organização criminosa, ligada inclusive com uma facção muito conhecida aqui do Rio Grande do Sul, que passou a atuar também no ramo de fabricação de cigarros. E não era qualquer esquema pequenininho, André, era um esquema milionário. Valores, como eu disse, astronômicos. Olha só o que eles produziam por mês. 20 mil caixas de cigarro, o que significam 10 milhões de maços. André, esses cigarros falsificados, normalmente vendidos em várias cidades, principalmente interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo no Uruguai, cada caixa, cada maço, na verdade, é vendido por R$5. Então vamos fazer a conta aí, uma conta básica de multiplicação. R$5 vezes os 10 milhões de maços. Isso significa um faturamento de 50 milhões de reais por mês que esse grupo estava faturando, movimentando com essa venda ilegal de cigarros. É uma investigação, André, que começou como uma investigação de contrabando a partir de uma apreensão de carga, só que a polícia e a Receita Federal foram apurando, investigando e descobriram que o esquema era bem maior, que não contrabandeavam, mas sim que fabricavam aqui no Rio Grande do Sul. E a lista de crimes é ainda maior, André, porque se descobriu, por exemplo,
até mesmo a cooptação de trabalhadores paraguaios que atuavam como pessoas, trabalhadores em situações análogas à escravidão, André. Muito bem, 11 horas e 42 minutos, 11h42, estamos conversando ao vivo com o colega Lucas Abate, que está trazendo detalhes de uma grande operação, O nome, aliás, desta operação é Tavares, não é mesmo, Lucas? Operação Tavares. O que isso significa? É referente ao depósito lá em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, onde foi apreendida essa primeira carga de cigarro. Foi a partir desse depósito, dessa apreensão, que lá no primeiro momento, André, a Polícia Federal desconfiou de um esquema de contrabando de cigarro, ou seja, de que esse grupo estava trazendo cigarro de fora do país. Só que a partir dessa apreensão, eles iniciaram a investigação e descobriram que não era contrabando, e sim a fabricação desse cigarro. Esse volume imenso, como a gente trouxe aqui, de 10 milhões de maços por mês. André, encerrou há pouco aqui na Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Sul uma coletiva de imprensa onde membros da Polícia Federal e da Receita Federal trouxeram todas as informações, detalharam tudo que se tem sobre o caso. O que a gente tem de balanço até o momento? 24 presos, são procuradas 40 pessoas, ou seja, tem equipe nas ruas ainda. E uma apreensão mais ou menos de 10 milhões de maços de cigarro e uma grande quantidade em dinheiro. Há pouco a gente ouviu o delegado responsável por essa investigação, que deu mais detalhes sobre como funcionava o esquema criminoso. Vamos ouvir. O grupo elege um local, um pavilhão, um depósito, onde lá instala o maquinário para fabricação de cigarro, opera de 6 a 8 meses e durante esse período produz uma quantidade expressiva de cigarros mensalmente. Fim desse prazo de operação de 6 a 8 meses, eles dão uma pausam por alguns meses, 2, 3 meses, trocam carros, tiram umas férias e recomeçam num novo local, com novos protocolos de segurança. Tem um adolescente, membro da organização criminosa, ele, por ter uma relação de confiança, ele está num nível hierárquico bem elevado ali do grupo. Muito bem, 11h44, vejam só o tamanho desta operação, que não é apenas no Rio Grande do Sul. Até agora, 24 presos, envolve 250 policiais federais, 60 servidores da Receita. São 40 mandados de prisão, 56 de busca e apreensão no Rio Grande do Sul, Paraná e também São Paulo, Lucas. Isso, André, porque eram os mercados consumidores. Segundo foi apurado pela Polícia Federal, essa organização criminosa vendia para Paraná, Santa Catarina e também foi descoberta uma rota de vendas para o Uruguai. Um detalhe que chama atenção, André. Quando se considera comércio ilegal de cigarro, se tem uma estimativa da própria Receita Federal de que entre 25% e 27% do mercado consumidor consome cigarros ilegais, cigarros falsificados ou contrabandeados. E para se ter uma ideia do tamanho dessa organização criminosa, ouve só o que disse o superintendente da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem, Lucas, volta em seguida com outras informações dessa grande operação. Ah, sim, agora mais a fala do delegado. Vamos acompanhar, perdão. O Lucas vai atualizar porque são números que estão momentaneamente atualizando. Como dissemos, é uma grande operação que envolve 3 estados. São 3 estados. Em seguida, portanto, o Lucas vai atualizar para a gente. 11h46. Atenção, a CBF atualizou o protocolo para retorno de público e torcedores visitantes. Então, eles vão poder ir aos estádios conforme as diretrizes, das autoridades sanitárias locais. Glauco, será que nós teremos, Glauco, torcida do Bragantino no Beira-Rio? Amanhã é o jogo, não é mesmo, Glauco? Isso, não. É quinta-feira o jogo do Internacional contra o RB Bragantino e surgiu logo aquela questão, logo em seguida ali tem Grenal, dia 6 de novembro. Será que teremos torcedor do Grêmio também no estádio Beira-Rio? Bom, isso não tem resposta, pelo menos no momento. O Inter disse que ainda não tem essa resposta. Mas o fato é que a CBF autorizou e, logicamente, agora, passando por todos os protocolos, o torcedor visitante vai poder estar, então, no estádio acompanhando os jogos, tá?
é uma novidade e as coisas aos poucos, André, tendem a entrar, né, dentro de uma certa normalidade, porque ainda está longe de ser aquele estádio lotado, né? Até Mas, porque enfim, a comprovação vai ter que ter a comprovação, o chamado passaporte vacinal, que é, né, a vacinação em dia, né, Glauco? E está dentro da previsão das regras de cobrança agora, passaporte vacinal, né? Em espetáculos de esporte que tem competição. Não vale aquela peladinha ali com os amigos, tá? Bom, vamos lá. Falando em esporte, mas fora de campo, a gente teve ontem um julgamento muito importante no Tribunal da Federação Gaúcha de Futebol. No caso envolvendo o William Ribeiro, aquele jogador que agrediu o árbitro Rodrigo Crivellaro, lembra? Pois bem, o William Ribeiro foi julgado e condenado a 2 anos de afastamento do futebol. 730 dias de punição foi unanimidade nesse julgamento. E lembrando que essa agressão aí aconteceu no jogo entre Guarani de Venâncio Aires e São Paulo de Rio Grande, pela divisão de acesso. Uma agressão totalmente descabida, covarde. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia e solto depois para responder em liberdade. Bom, o Rodrigo Crivellaro, o árbitro, reclamou desta punição. Ele esperava mais, disse que foi muito branda. Mas lembrando que o William Ribeiro, além de ter sido já demitido de São Paulo, vai ter que responder na justiça, né? A respeito desta agressão aí na justiça. Um crime está sendo apurado na justiça comum, tá? Vamos ouvir o que disse o Rodrigo Crivellaro a respeito desse julgamento. Eu sou obrigado a vir na internet porque é uma vergonha. Apenas 2 anos de pena para o atleta que me agrediu, onde eu poderia ter morrido no lance que aconteceu, tá? Quem quiser pode me pedir esses vídeos aqui que eu vou mandar. Espalhem pelo Brasil, pelo mundo inteiro esse vídeo aqui, porque é uma vergonha. Eu também sou pai de família, também não tenho dinheiro como os caras não têm, que foi o que falaram, que foi o que justificaram. E na psicologia não existe raça, não existe gênero, não existe se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. Então é uma vergonha essa lei brasileira. Tinha que ser banido do futebol, porque eu podia ter perdido a minha vida e não poderia não estar aqui agora contando isso aqui pra vocês. É uma vergonha a lei brasileira. É uma vergonha a lei da justiça desportiva. Que aí, desabafo. Manifestação forte, hein, André? E ele está ainda se recuperando, vai ficar no mínimo 3 meses longe da atividade, o que é um agravante, né? Não está podendo exercer a profissão. Ele teve lesão ali ligamentar próximo à coluna cervical, é um negócio bem delicado. E só para terminar aqui, ó, o William Ribeiro se manifestou, teve a oportunidade de se manifestar no julgamento. Sabe o que ele disse? Não sei o que me deu. Estou procurando ajuda psicológica. Bom, William, eu acho que já deveria ter buscado antes, né? Porque você tem um histórico, infelizmente, de confusões. Mas, vamos lá. Vamos falar de coisa boa, André? Vamos lá. Vamos lá? Tá vendo aqui, ó? Já já a gente fala mais sobre essa camisa aqui. Abre direitinho aí, tá toda torta. Mas eu sou torto também, quer que abra direitinho? Não. Que jeito, meu querido, tá aqui, ó. Olha, vamos levar um cabide, levar um cabide lá. A camisa ou o apresentador? É uma coisa que eu tenho dúvida aqui, tá? Bom, mas o convite é para acompanhar hoje, ao vivo, aqui na tela do SBT, a partir das 13h45 da tarde, PSG e RB Leipzig. Roda aí. E aí, tudo bem com você? Tenho um convite para te fazer. Hoje, a partir de 3h45 da tarde, ao vivo, teremos um jogaço na tela do SBT. Paris Saint-Germain contra o RB Leipzig da Alemanha, pela 3ª rodada da fase de grupos do campeonato mais maravilhoso do planeta, a Liga dos Campeões. O Neymar não vai jogar, tá com dores musculares depois de jogar pela seleção brasileira, mas teremos o astro Mbappé em campo e um possível confronto entre Messi e o novo Messi. Um cara que está sendo chamado assim porque está jogando muita bola. É o Christopher Nkunku, que inclusive foi revelado pelo PSG, ficou 9 anos lá. E só nessa temporada da Liga dos Campeões ele já marcou 4 vezes, sendo que 3 gols foram contra o Manchester City do Pep Guardiola. Nada mal, hein? Vale ficar de olho nele e vale ficar de olho nesse jogaço. A partir de 3h45 da tarde, eu espero você. Tchau, tau. É, coisa boa. Olha, quem não vai ficar de olho num esse rapaz aí? Deixa eu bater aqui pra ver se ele consegue falar. O que interessa é o futebol, não é o nome.
Olha só, você viu, né? Essa camisa maravilhosa, linda. E olha, o que tem escrito atrás, aqui, ó. Porto Alegre. 5151 Porto Alegre. É o nosso código. O Paris Saint-Germain, ele tem, é uma escolinha? Consegue explicar pra gente? Tem uma escola em Porto Alegre, aqui, né? Onde os moleques já mais ou menos convivem com as regras, com as normas do Paris Saint-Germain. Mas é muito legal essa camisa, a cor dela, a beleza. Ela tem um detalhe aqui, ó, inclusive em alto relevo, emborrachado. Uma coisa. Essa aqui é minha, eu não vou dar, mas enfim. Não, tudo bem. Então, calma, não, eu vou dar, tá? Não xinga, não xinga. Olha, Lili tá xingando aqui. Você quer saber como pode ganhar essa camisa maravilhosa? Não precisa jogar, tá? Até porque a sua bola não é para esse jogo de hoje, é só para assistir. Olha só, nós temos um post fixado nas nossas redes sociais, está lá, a interativa, perguntando qual vai ser o placar de PSG e RB Leipzig. Vai lá e deixa a sua opinião, seu palpite. Mas não adianta ir depois do jogo, tá? E não adianta querer editar também, porque a gente tem Polícia Federal, Interpol, FBI, todo mundo fiscalizando. Não adianta. Tem que ser antes do jogo e quem acertar primeiro... Tá mal, hein? Dá pra sair até sábado de noite isso aqui, na missa. É um espetáculo, isso aqui é um traje de gala, rapaz. É a cor discreta. Mas agora é moda. É que na época do André era preto e branco, tudo, inclusive a imagem. Não, agora tá tudo colorido, André. E esse detalhe na frente aqui do Paris também em relevo, né? É bonito, hein? Parece aula de geografia, tem tanto relevo aqui, rapaz. É linda, isso que eu tenho pra dizer. Vai lá então nas nossas redes sociais, responde qual vai ser o placar. Eu aposto em PSG, mas eu deixo pra você, vai lá. Dá o palpite. A gente tinha que ter uma camisa do Leipzig. Leipzig, E como é que é o nome do jogador? Até o final do SBT Rio Grande a gente vai saber direitinho. Com dos outros é fácil, né? Tá bom. Muito bem, 11 horas e 54 minutos, 22 graus é a temperatura. Ô, Glauco, antes só da gente ir para o próximo assunto, em seguida a gente vai falar sobre aquela agressão em Campo Bom. Muita gente perguntando sobre o passaporte. Então, já para a gente esclarecer, gente, o passaporte não é nenhum documento como passaporte para viajar. O passaporte simplesmente é a comprovação que você está vacinado. Seja, né, num documento que você tem ali do Conect SUS, seja na própria carteirinha, né, o documento aquele de vacinação, já é o suficiente. Eu acho que é importante a gente chamar atenção para isso, porque quando você entra no Conecta SUS, ali tem, a carteira de vacinação digital, ou você tem esse QR Code, ou você tem um campo ali que você vai clicar para... ele gera automaticamente, né, as doses das vacinas que arquivo, você... Né? É, exato. E ali, vacinas, tá bem à esquerda aqui, ali, agora já sumiu. Mas aí à esquerda está escrito vacinas, isso no Conect SUS, no aplicativo fácil de baixar, ali, bem à esquerda, vacinas, você clica aqui, e já aparece ali a comprovação das doses. Primeira, segunda, né, dose de reforço. Então é muito simples. Então o passaporte não vai ser um documento que vai todo mundo ter que correr atrás. Não. É uma maneira de se dizer. É a comprovação de que você está vacinado. Agora faltando 5 para o meio-dia. Atenção! Lembra do vídeo que a gente mostrou ontem, aqui no SBT Rio Grande? Uma pessoa sendo agredida, espancada em Campo Bom, foi semana passada, pois a família deste homem está muito revoltada. Explica, Glauco, o que aconteceu. Olha, André, nós conversamos com uma irmã deste homem que foi vítima desse espancamento brutal, né? Ela nos contou que ele é um usuário de drogas, mas trabalha como ambulante numa praça de Campo Bom. Na última quinta-feira, uma mulher que estava acompanhada de outras pessoas gravou essas imagens aí. Inclusive, ela disse que ele teria mexido com as mulheres dos outros, algo nesse sentido, né? Durante o ataque, ela filmou e disse também, não é para sair com mulher casada. Bom, esta é a versão de quem estava filmando. Nós fomos atrás da família e essa irmã disse que não acredita que esse tenha sido o motivo da agressão. Vamos ouvir. Que mulher casada que vai querer o meu irmão? Ele não gosta nem de tomar banho, que mulher decente, ou sei lá, que vai andar com o meu irmão. Isso aí eles fizeram para uma desculpa para a agressão que eles fizeram, porque isso é bandidagem, isso para mim é bandidagem.
Pois é, a agressão, ela chamou a atenção, inclusive, porque depois de caído no chão, ele continuou recebendo coices, né, pontapés ali. Aquela primeira batida, não sei nem o que eles usaram para bater, Glauco. Pelo barulho, né? Agora, o resultado foi realmente quase uma tragédia. Teve fraturas na face, no crânio. Esta vítima está internada no HPS de Canoas. A família disse que espera por justiça, inclusive com responsabilização, é claro, dos agressores. Agora, Glauco, eu ouvi um comentário de uma pessoa que, infelizmente, nos dias de hoje, com a questão de drogas, né? A questão das drogas, muita gente perambulando pela rua, tem pessoas, sim, que estão passando dos limites. Isto é uma coisa, né? E aí, pessoas que vão presas, aí logo soltam, aí é uma questão de legislação. O que não se pode aceitar, Glauco, é esse tipo de atitude de resolver com as próprias mãos. Tá aí o caso. Isso vai ter consequência não só para esta vítima, que aguarda inclusive por uma cirurgia, mas com os próprios agressores, que devem ser identificados e ainda vão ter que responder por isso, Glauco. Várias coisas são levadas em conta, inclusive a impossibilidade de defesa. Ao que tudo indica, essa vítima aí não conseguiu nem se defender. Agora dá para ouvir mais um trecho da família falando justamente sobre a questão da justiça, o que eles esperam. Vamos ouvir. Ele está gravemente ferido, ele está bem machucado. Está bem machucado, não corre risco de vida, graças a Deus. Ele tem várias broncas, sim. Que nem eu lhe falei, não é santo. Ele tem várias broncas, sim. Ele já aprontou muito. Só que tem justiça para isso, tem polícia para isso. Eu não olhei, que eu te falei, não olhei todo o vídeo, mas é o que fizeram ali. Não mataram, não sei como. Pois é, tá aí. Aí essa irmã, é a irmã dele, né? Dizendo que ele ficou muito ferido. Aguarda ainda por cirurgia e, como ela disse, é a justiça, né? Quer dizer, é ruim assim, a justiça é demorada, bom, é a justiça que se tem, é a ordem que a gente tem que aguardar, tem que procurar, mas enfim, resolver com as próprias mãos. Este sim não é o caminho. Agora está esse homem aguardando por uma cirurgia, muito ferido, e esses agressores aí que gravaram, que filmaram também, né? Certamente vamos responder. 11h59. Um apartamento em São Leopoldo era usado, sabe para quê? Para dormir? Para descansar? Não, era teleentrega de drogas. Veja agora no Giro de Notícias. Em São Leopoldo, um apartamento era usado como depósito de teleentrega de drogas. Foram encontrados 33 tijolos de maconha, dinheiro, balança de precisão e um celular. Uma mulher foi presa em flagrante. Em Ijuí, no noroeste do estado, um adolescente de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas. Ele carregava em uma sacola plástica 99 pedras de crack, já embaladas e prontas para serem vendidas na rua. O adolescente também estava com R$300 em espécie. Muito bem, agora meio-dia em ponto. Atenção, nós temos informações, temos novidades sobre a investigação sobre estupro dentro de uma pizzaria em Gravataí. Glauco, quais são as novidades sobre essa investigação, Glauco? Lembrando, um caso de muita repercussão que aconteceu no domingo, dia 10 de outubro. Nós recebemos, André, imagens de câmeras de segurança que mostram um contato inicial do garçom com as duas crianças antes de entrarem no banheiro. Vale lembrar que o suspeito está solto desde a última quarta-feira. Agora a polícia recebeu um laudo psicológico que confirma a versão das vítimas, ou seja, das duas crianças que estariam envolvidas neste caso aí, que denunciaram que teriam sido vítimas aí de estupro, André. Lembrando que essa imagem que nós temos até este momento é apenas uma imagem, que é um trecho, não temos ainda ela completa. E sobre isso até a gente vai em seguida questionar a delegada Fernanda Generali, que está à frente desta investigação e que já está em contato com a gente, não é mesmo, delegada Fernanda? A senhora me escuta bem? Boa tarde, obrigado por nos atender. Obrigada, boa tarde, escuto perfeitamente. Bom, delegada, a partir de agora, o que exatamente a senhora recebeu? O que significa este laudo, que fez uma avaliação das crianças? O que isso significa e o que vai mudar a partir de agora na investigação? Delegada Fernanda Generali. Como se tratam de vítimas crianças, a gente prioriza fazer só uma única oitiva em sede policial, até para não haver a revitimização, né, dessas crianças. Então, elas foram submetidas a essa avaliação psíquica, que, na verdade, nada mais é do que um relato, né, dos fatos. Isso inicia com uma entrevista com a criança, se faz todo um raporte,
ela conversa, né, com uma pessoa especializada, com um psicólogo que vai conversar com ela sobre outros assuntos, verificar a capacidade dela de distinguir o que é certo e o que é errado, tentar depreender se há alguma espécie de indução naquele depoimento da criança, naquela informação que ela está prestando, e então depois um relato livre dos fatos do que teriam ocorrido. Claro que com relação à conclusão, né, desses laudos periciais, eles são sigilosos enquanto estão no âmbito aqui do inquérito policial, mas as crianças prestaram então a versão dos fatos. Nós já colhemos o restante das imagens das câmeras de segurança que ainda estão também sendo analisados aqui no âmbito da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Gravataí. Certo. E vai se avaliar, então, agora se haverá necessidade ou não de se ouvir novamente o suspeito. Ele foi ouvido quando da prisão em flagrante e, a partir, então, dessa avaliação psíquica e dessas novas imagens que nós tivemos acesso, vamos verificar se há necessidade ou não de uma segunda oitiva ou se ele será ouvido depois somente em juízo. Bom, agora então, pelas informações que a senhora recebe, não há dúvidas do que teria acontecido dentro da pizzaria, delegada? Em princípio, as versões estão condizentes. É claro que ainda existe a possibilidade de a gente fazer, como eu disse, uma nova oitiva para esclarecimento de alguns pontos. Mas acredito que somente por parte do suspeito. As crianças não seriam ouvidas novamente até para evitar essa revitimização. Delegada, uma pergunta assim que, para quem é leigo no assunto, este apontado como suspeito, ele pode ser preso novamente? A senhora tem essa intenção, não? Olha, normalmente, como ele foi preso em flagrante, isso foi logo, quando ele foi preso, esse procedimento foi encaminhado ao Poder Judiciário, que entendeu que o flagrante estava correto, que tinham sido respeitadas todas as garantias constitucionais do indivíduo, mas o Poder Judiciário concedeu a liberdade provisória para esse indivíduo, dizendo que ele poderia responder, então, esse processo em liberdade mediante determinadas condições, como comparecimento periódico em juízo, manter os seus endereços sempre atualizados. Então, nesse momento, não se vislumbra, como essa questão já foi submetida ao Poder Judiciário, que já entendeu pela liberdade provisória, não se vislumbra uma possibilidade desse indivíduo ser preso novamente. Claro, se surgissem novos fatos relacionados a uma eventual risco de fuga ou alguma questão relacionada às hipóteses legais, né, que autorizam a prisão preventiva, como, por exemplo, uma intimidação de testemunhas ou alguma coisa, aí sim se teriam novos elementos para poder fazer um novo pedido. Mas esse pedido da preventiva já havia sido feito e já havia sido indeferido pelo Poder Judiciário. Nós estamos conversando com a delegada Fernanda Generali, que está à frente dessa investigação, desta acusação, né? Um garçom, 23 anos, está sendo investigado, né, que teria molestado, estuprado, né, como nos explicou a delegada da outra vez, a suspeita é essa e está sendo investigado por isso. Eu lembro, delegada, que a senhora nos falou que 3 testemunhas ou 3 pessoas que estavam na pizzaria teriam procurado a delegacia voluntariamente para prestar informações. Essas pessoas foram até a senhora ouviu o que elas disseram, o que elas contribuíram? Especificamente com relação aos fatos, foi ouvida uma testemunha que não havia sido ouvida quando da prisão em flagrante do indivíduo. O restante das pessoas que foram ouvidas foram só os funcionários mesmo da pizzaria que estariam em serviço no dia. Sim, e o que eles disseram? Prestaram os esclarecimentos sobre a dinâmica dos fatos após, né, a mãe ter comunicado, então, o responsável ali na pizzaria do fato que teria ocorrido. Claro, a questão, infelizmente, como eu já havia comentado, né, nós temos as imagens das câmeras de segurança da entrada do banheiro, mas dentro do banheiro não tem nenhuma imagem. Sim. E também não teriam testemunhas dos fatos. Então, realmente, é só o depoimento dos envolvidos, né, do suspeito e das crianças que estão sendo analisados nesse momento. E esses depoimentos, só para seguir nesse assunto, Glauco, esses depoimentos, eles foram a favor do garçom ou foram contra? Não, os depoimentos foram só no sentido de como se desenvolveu, né, a dinâmica, de que logo que o responsável do setor foi informado, a polícia militar já foi acionada, já foi tentado fornecer as imagens das câmeras de segurança. A ordem cronológica de Isso, a ordem cronológica dos fatos. Certo. Glauco. Delegada, já é possível afirmar quanto tempo eles ficaram, quantos minutos dentro do banheiro? E só para completar, a mãe nos informou que os meninos chegaram chorando na mesa. A senhora confirma essa informação?
E temos essa informação só com base no depoimento da mãe. Não tem nenhum outro elemento que indique essa situação. Com relação ao tempo em que eles permaneceram no banheiro, foi um tempo bem rápido, assim. Não chega a dar a questão de que a vítima fica sozinha no banheiro com o suspeito. São alguns segundos só que eles permanecem ali sozinhos dentro do banheiro. Uhum. E as duas crianças ou uma fica sozinha? Não, a criança que teria sido a vítima, porque a outra criança que estava acompanhando, ela saiu alguns segundos antes do banheiro. Tá. E aí, esse tempo especificamente, delegado, que a senhora já tem acesso a isso, é quantos? É 5 segundos, 10 segundos, 20, 30? Quanto que tempo é? Qual o tempo? Eu não vou saber te precisar agora exatamente, né? A gente ainda está analisando essas imagens e essas informações ainda estão sob análise, né? Mas menos de um minuto? Menos de um minuto. Uhum. Bom, quais são os passos daqui para frente, então, delegada Fernanda Generali? Nós estamos ainda, então, analisando essa questão das câmeras de segurança e batendo com as versões que foram apresentadas por todos aqueles que foram ouvidos, né, na delegacia. Uhum. E vai se avaliar, então, a necessidade de repente, ouvir novamente ou não o suspeito. Após isso, o procedimento é encaminhado, né, ao Ministério Público, que é o responsável por dar início a eventual processo criminal. Aí fica a critério do promotor de justiça denunciar ou não esse indivíduo. A senhora termina quando essa investigação? Qual é o prazo? Não temos ainda, o prazo final é de 30 dias contados, né, da data do fato, que foi no dia 10 de outubro, dia 11 de outubro, porque já foi, né, na madrugada. Então, ainda temos esse prazo pela frente para seguir realizando eventuais diligências. E se a senhora, se for possível, até este momento, qual é a sua posição de acordo com a investigação? Infelizmente, por enquanto, ainda estamos com a investigação em andamento. Eu não posso passar nenhuma informação antecipada. Né? Eu compreendo, claro, mas é a obrigação de jornalista também até para esclarecer. Sim, com certeza. Eu lhe agradeço muito. Delegada Fernanda Generali, mais uma vez, muito obrigado por nos atender aqui no SBT e nós seguimos acompanhando este caso. Uma boa tarde para a senhora. Muito obrigado mais uma vez. 12:09. Um lixão a céu aberto. Essa é a realidade do município de Cachoeirinha, aqui na região metropolitana. Imagine você conviver há 17 dias, meu amigo Glauco Paza, numa situação como essa. A gente que deixa lixo acumulado, que seja meio turno dentro de casa, já é um problema sério. Tu imagina casas que estão acumulando lixo dentro de casa, no pátio e na rua. Esta imagem a nossa equipe fez ontem. Em Cachoeirinha, o lixo invadindo a calçada, invadindo a calçada. Nós estamos desde o primeiro dia acompanhando, o SBT está acompanhando dia a dia. Nós conversamos lá no início com a secretária Aline, depois com o secretário de Mobilidade lá de Cachoeirinha, secretário Valdir. Ontem nós íamos conversar com o prefeito, mas ele teve um compromisso, transferiu para hoje a conversa aqui com a gente no SBT. E por isso o nosso colega Léo Bonesso voltou até Cachoeirinha, porque a população diz não sabem a quem recorrer e nós dissemos reforçamos, recorram a nós, porque nós vamos ficar nessa batalha. Nós estamos do lado da população, do lado da comunidade, até que o último saco de lixo seja recolhido lá de Cachoeirinha. E por isso o colega Léo Bonesso está lá na prefeitura e vai dizer pra gente como é que está a situação no momento agora. Como que está aí na cidade, Léo? Boa tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Nós estamos ao vivo aqui no gabinete do prefeito em exercício de Cachoeirinha, Maurício Medeiros. E, André, a pergunta que toda a comunidade de Cachoeirinha quer saber é quando vai ser retomada a coleta do lixo na cidade. Prefeito, já se tem uma data? A comunidade pode ter uma data de quando a situação vai ser normalizada? Porque a gente ainda consegue ver muito lixo acumulado pelas ruas da cidade. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde, André. Boa tarde. Só me desculpar por ontem, a gente conseguiu esperar só meia hora, de 15 para meio-dia e 15, fiquei aguardando a produção entrar, não deu certo, a gente teve outro compromisso, mas voltamos em seguida. Hoje estamos aqui para esclarecer os fatos, peço desculpas por não atendimento ontem, no momento oportuno, mas a nossa cidade, como é sabido de todos, teve uma dificuldade, a operação do Ministério Público, que nos colocou numa situação de saia justa.
Eu da qualidade de promotor, faria diferente. Suspenderia os pagamentos da empresa e deixasse a empresa trabalhando normalmente até que as coisas se normalizassem. Mas, infelizmente, a gente se deparou com essa situação. Desde lá, então, conseguimos retomar o contrato emergencial do passado e conseguimos colocar a empresa Exxon, que está trabalhando com 4 caminhões, mas sabíamos que isso não ia dar conta do recado, porque normalmente trabalhávamos com 3.500 toneladas. 1.450, como foi contratada, não daria tempo, não daria espaço suficiente, né? Pois é, prefeito, mas aí sexta-feira... Aí já surge, desculpa, prefeito, mas já surge o primeiro problema. O senhor disse, sabíamos que não ia dar conta. Então, por que foi dito para nós e para a comunidade que o lixo ia começar a ser recolhido no sábado e na quarta-feira, depois do feriado do dia 12, já estaria a cidade limpa? Então, poxa vida. Então, já aí, como que a gente não vai se sentir, nós como população, enganados? O senhor me desculpe. Né? Então já ia o primeiro problema. Se a prefeitura já sabia, André, por que não foi clara com a comunidade? É isso que eu quero deixar que o senhor explique para a gente poder compreender. O fato de saber não se apresenta como uma solução mágica. Não tem uma varinha mágica que traga uma empresa de uma hora para outra. As coisas do espaço público são demoradas, né? A gente tem que fazer um procedimento, como fizemos, decretamos a emergência. Não, tá bem, então... E na sexta-feira conseguimos que 8 empresas se habilitassem para fazer o trabalho, certo? Certo. Dessas 8, a primeira já não apresentou os documentos. A segunda... Mas a prefeitura não tem... A prefeitura não tem trator, não tem como pedir emprestado para São Leopoldo, para Sapucaia, para Porto Alegre, uma força-tarefa, empresas, prefeito, porque é saúde pública. Como disse o meu colega Glauco, amanhã é um problema dos hospitais por causa desse lixo espalhado. Né? Aí o problema aí a prefeitura não tem dinheiro e aí é um problema de saúde pública. Então isso que eu digo, uma força-tarefa, uma solução emergencial, não dependendo desta burocracia, ou seja, a criatividade numa hora dessas, prefeito. Compreendo, mas a gente não teve solução dessa maneira, tá? Então, até ontem eu ouvi tu falar da prefeitura de Seberi, que realmente é gratificante ver um prefeito fazer isso. Isso. Só que Seberi tem 10 mil habitantes, eu tenho 130 mil habitantes aqui. Para fazer o que ele fez lá com uma caçamba, eu precisaria de 20. Então, as coisas não são tão fáceis assim como a gente pensa, né? Não, mas o que eu quis dizer, o que eu quis dizer, e até eu fui pesquisar, hoje ele é assessor do senador Heinz, né? Eu digo pela iniciativa, prefeito. Porque numa hora dessas, pegou o caminhão da família, foi lá e recolheu o lixo. Não foi história da minha cabeça, isto é real. E é nesta hora, né, em que o gestor, ele traz para si a criatividade e junta o que for possível, mas o problema o senhor vê pelas ruas. O lixo está espalhado, a população não aguenta mais, está pedindo uma solução para ontem, prefeito. Com certeza, com certeza. A gente está fazendo todo o esforço necessário para que as coisas voltem à normalidade. Deixa eu continuar agora na sexta-feira, tá? Sexta-feira a gente fez aí a licitação das empresas, apareceu 8 empresas credenciadas. Já te disse, uma delas não apresentou a documentação necessária, a outra disse que assinaria o contrato na sexta, não assinou no sábado, e ontem à tarde disse que não assinaria. Tá? Eu não tenho como pular uma empresa na frente da outra, porque nós estamos tratando aqui de coisa pública. Então, aí, vamos para... Isso foi a segunda, tá? 6 horas da tarde, disse que não faria mais o contrato. Eu peço atenção de vocês para que façam também a meia-culpa das empresas. Não basta chegar aqui, ter um monte de lixo e o culpado é só o prefeito. Nós estamos fazendo todo o esforço necessário. Porém, as coisas não acontecem como a gente quer. Por que essa empresa que não tinha condições de documento entrou no certame? Por que a outra demorou para dizer que não? E a outra, a terceira... nós pedimos caminhões com 5 anos de uso, eles não tinham para entregar. Por que entraram no certame? Isso tudo atrapalha. Mas, prefeito... Então, o que a gente pede? Eu entendo a questão burocrática, não é só da Prefeitura de Cachoeirinha, isso é um problema que nós sabemos, é um problema muito comum. Sabemos que o senhor era vice-prefeito, né? Também para o senhor mesmo disse numa entrevista que eu vi, foi uma surpresa, o senhor não sabia o que estava acontecendo de irregularidades dentro da Prefeitura. Mas será que esse não seria o momento de chamar então o Ministério Público, chamar a promotoria, quer dizer, fazer uma força-tarefa e dizer, gente, vamos juntos arrumar uma solução, representante da comunidade, a Grampal, né? Cachoeirinha não faz parte
da região, da Associação de Municípios da Região Metropolitana. Eu digo isso, prefeito, porque está ficando uma situação, chegou assim no limite do limite. Quer dizer, a população, né, a gente vê, a imagem mostra tudo o lixo espalhado pela cidade. Será que esta força-tarefa não seria possível agora, prefeito, para urgentemente retirar a ajuda das prefeituras vizinhas? Sei lá, alguma solução precisa ter urgentemente para não depender dessa burocracia, prefeito. Eu já vou falar da situação de hoje, tá? Só para concluir. Chegamos de novo na quarta empresa, tá? Que graças a Deus, a quarta empresa que está sendo contratada hoje é a mesma que está prestando o serviço com 4 caminhões. Tá? Os caminhões já estão se deslocando, vão chegar aqui essa noite, amanhã vai ter mais 4 caminhões trabalhando na cidade. Já colocamos hoje, extra, 4 caçambas para auxiliar por benéfica dessa empresa, da empresa que está contratada nos ajudando, tá? Sim. Mais 4 caminhões e uma reta escavadeira. Então, a situação aqui está grave, mas não está tão grave assim. Opa. Se a gente pegar alguns pontos da cidade, tem problemas. Mas 70% da cidade já está controlada. Ah, prefeito, então, aí não é tudo isso que fala, né? Prefeito, por favor, o senhor me desculpe, respeitosamente conversando com o senhor, mas o senhor não diga isso que fica mal para o senhor. Fica mal para o senhor. Porque o senhor me dizer que nem está tão assim, mas por favor, é só o senhor dar uma voltinha pela cidade, o senhor vê que tem lixo invadindo a metade da rua. E isso é gravíssimo, prefeito. Eu entendo toda a situação. Tem alguns pontos críticos, André. Mas tem. Até porque ontem, André, nós mostramos... Ninguém está dizendo que não tem, dizendo que tem alguns pontos críticos. Mas tem muita parte da cidade que já está controlada. Estamos trabalhando para regularizar isso o mais rápido possível. Eu imagino. Amanhã teremos 8 caminhões trabalhando, mais os 4. Eu creio que até sexta-feira a cidade esteja normal. Porque até ontem, André, nós mostramos, e prefeito, a situação do bairro Vista Alegre e Princesa Isabel. Uma situação muito dramática, muito complicada, muito lixo acumulado, toneladas de lixo na rua. E é esse exemplo que a gente está mostrando, né, André, que as pessoas veem de Cachoeirinha, é justamente isso. E até mesmo na entrada da cidade, a gente consegue ver esse lixo acumulado na rua. Em outros bairros, a situação também se repete. Por isso que é uma situação bastante dramática. Sim. E é nesse sentido que a gente acaba cobrando a prefeitura. Mas é que a prefeitura está trabalhando, só que não dá conta, né? As pessoas guardaram muito lixo acumulado em casa, quando limpou, no outro dia está cheio de novo. Mas, então, prefeito, a situação é dramática, sim, eu não estou escondendo isso, é dramática, mas estamos trabalhando para resolver o mais rápido possível. Mas, prefeito, quem sabe, se fosse prefeito... uma empresa minha... Eu entendo, mas quem sabe, prefeito, o senhor precisa, neste momento... Primeiro, o senhor está demonstrando que está trabalhando, né? Pode não estar dando conta, mas a prefeitura está trabalhando. Mas o que seria importante, o senhor já trouxe um número para nós, sexta-feira, de uma tentativa de normalizar a situação. Hoje é terça, tem mais alguns dias. Quem sabe a comunicação com a comunidade, prefeito, a comunidade ser avisada nos bairros, a situação, um cronograma, porque a gente sentiu falta isto também das pessoas dizendo que não tinham noção do que estava acontecendo, usando rede social, caminhão com alto-falante. Atenção, comunidade, orienta, vai nos líderes comunitários, como guardar o lixo seco em casa e dar um encaminhamento correto, né, para o lixo doméstico. Então, essa orientação ela é de extrema importância também para a comunidade, prefeito. Sim. A gente está fazendo na medida do possível, né, André? E a gente pede aqui, já que estamos ao vivo, aqui, que a comunidade nos ajude. Segure mais um pouquinho, até sexta-feira vai estar regularizado. Hoje eu passei por alguns containers de madeira, colchão, dentro do lixo. Aí fica difícil, as pessoas têm que colaborar nesse momento que estamos com uma crise, né? E a gente sabe que a comunidade tem todo o direito de reclamar, é nossa obrigação fazer, mas não depende de mim. Como eu disse, se fosse a minha empresa, já estaria funcionando no outro dia. Mas prefeito, aqui a gente depende de legislação, tem que fazer as coisas... Prefeito, é o que eu sempre digo, eu não me candidatei a prefeito, nem a vice, né? Nem o Glauco, né? Então, assim, o senhor tem essa responsabilidade, sim. Então, uma colaboração, inclusive, que nós damos, e esse espaço está aberto para a comunidade, para a prefeitura, não só, obviamente, Cachoeirinha, mas de todo o estado. Mas nós queremos o quê, prefeito? Ajudar até a trazer soluções. Quem sabe chamar prefeitos dos municípios próximos, olha, pede uma ajuda, um socorro, o Ministério Público, chama a Polícia Civil, chama líder comunitário, quer dizer, precisa-se isso, quer dizer, a comunidade precisa sentir que algo está sendo feito de fato, porque primeiro teve uma data, que seria até quarta-feira, foi indo, hoje já são 17 dias de lixo acumulado, em plena pandemia, prefeito. A gente está fazendo o que pode, né, André? A gente já fez os contratos que a gente precisava fazer, infelizmente não tivemos resultado. O que temos agora é um contrato assinado e amanhã começa a trabalhar normalmente, tá? Eu peço desculpas para a comunidade novamente
nos perdoe por esse fato, não depende só da gente. A gente está fazendo o possível e o impossível para resolver o problema o mais rápido possível. Pois é, e aí a taxa de lixo, a pergunta que a comunidade faz, vai ser cobrada na íntegra? Como é que a prefeitura vai tratar desta questão da taxa de lixo? 17 dias sem recolhimento. Podemos avaliar isso depois, André. Agora o nosso foco é dar seguimento da cidade, recolher o lixo que tem que recolher, para que essas coisas voltem ao normal. Para te ter uma ideia, a gente pede desculpa de novo, a cidade está sem contrato de limpeza pública, de capina, sem contrato de tapa-buracos, então tudo voltando ao normal a partir da semana que vem, tá? A gente está tomando pela situação e resolvendo as coisas por etapas. Como eu te disse, preste atenção nessas empresas que fazem as coisas acontecer dessa forma. A gente quer ser transparente. A gente faz a coisa certa. Infelizmente, percalços ocorrem e a gente precisa investigar o porquê que acontece esses percalços. Ô, André. Por que essas empresas têm condições de entrar na licitação? Pois é uma pergunta que eu quero deixar no ar para as pessoas. Mas quem sabe... Não basta dizer que o prefeito é culpado. Deixa eu perguntar... Glauco, já passa. Não, ninguém está dizendo que é culpado. O senhor é responsável por ser justamente vice-prefeito, que ninguém obrigou o senhor a ser vice-prefeito, foi uma opção sua. Exatamente. Glauco. Tudo isso que aconteceu, prefeito, em relação ao Ministério Público, tudo que aconteceu com o prefeito, enfim, que está afastado, não tem relação alguma a não ser a saída da empresa que fazia a limpeza, o recolhimento do lixo, não tem relação nenhuma com essa situação agora das empresas que desistiram, na sua opinião? Não, essas que desistiram não, né? Mas eu deixo a dúvida, por que aconteceu isso? Como é que eu vou entrar numa licitação que eu estou pedindo caminhão de 5 anos e entra com um caminhão de 7? Como é que eu vou entrar numa licitação que está pedindo tal documento e não apresenta? Então alguma coisa está no ar, né? Me ajuda a esclarecer isso também. E só mais uma questão, o senhor teria autoridade para reivindicar caminhões, por exemplo, para fazer uma coleta emergencial, mesmo que não seja da empresa considerada a vencedora. Por que o senhor não fez? Ir lá buscar caminhões, de repente, numa transportadora, caminhões emergenciais que sejam de empresários? Exatamente o que eu fiz, só que a gente precisa ter preço, e o menor preço tem que ser contratado no serviço público. Mas no emergencial empresa, também? Eu pagaria mais e estaria funcionando. Eu não posso fazer isso. Mas aí que tá... Amanhã o Tribunal de Contas vem aqui... Mas não é a situação de emergência? E aí o prefeito, por que está agindo dessa forma? Eles esqueceram que tinha lixo na cidade já, mas o problema que eu fiz foi errado. Então a gente tem que primar com o serviço público correto, né? Na sexta-feira, Glauco e André, a prefeitura decretou situação de emergência para tentar resolver o problema em 30 dias. De que forma esse decreto pode, então, ajudar a acelerar esse prazo e essa retomada da coleta do lixo? Mas exatamente isso. Com o emergencial publicado, a gente pôde fazer esse certame muito rápido. Via online, trouxemos no mesmo dia 8 empresas interessadas, pegamos o menor preço e aí fomos indo até a quarta, como eu coloquei. É o que se pode fazer no serviço público. Eu não posso pegar uma empresa que está me cobrando mais caro para fazer. Amanhã eu presto conta. Então, a gente fez as coisas dentro da lei e agora chegamos a um final, né, André? Eu tenho certeza que amanhã os caminhões estão aí e as coisas vão normalizarem. Nos ajude, comunidade. Não bote seu lixo na rua agora. Espere um pouquinho mais que as coisas vão se resolver. Não, o senhor tem toda a razão no que se refere a pedir o apoio da comunidade, não há dúvida disso. A comunidade deve, nesse momento, sim, colaborar. Agora, a comunicação ela é bem importante também nesse momento, prefeito. Só quero que o senhor entenda que quem está aqui não é o André cidadão, é o André representante da comunidade. Eu falo em nome da comunidade, eu cobro em nome da comunidade. Esta é a nossa função social, esta é a função do SBT. Então é isso que nós queremos aqui trazer junto para o senhor. Uma reivindicação da comunidade, pedindo para que esta comunidade, dentro do possível, colabore com a orientação da prefeitura, porque as pessoas também têm que saber o que vão fazer. Mas principalmente, prefeito, sabemos desta burocracia, sabemos que o senhor caiu aí, né, na prefeitura, o senhor vice-prefeito, mas não sabia do que estava acontecendo, foi designado e encaminhado para assumir a prefeitura por 180 dias, mas quem sabe isso, uma força-tarefa, juntando o Ministério Público, apresentando, né, me ajudem, nós temos aqui um problema, as empresas não estão aptas com a documentação para fazer o recolhimento, qual é o plano B, né? Deixar isso bem transparente com, né, os poderes ali próximos, Ministério Público, que seja as autoridades principais da cidade, mas para conseguir uma alternativa para recolher esse lixo e aí depois aos poucos ir se resolvendo. Quer dizer, essa alternativa, né, que a gente até sugere, porque as imagens que nós vemos, prefeito, elas são assustadoras. A população convivendo no meio do lixo e lixo dentro de casa. Entende? Então, é por isso que nós estamos cobrando sim, porque nós estamos sendo cobrados pela população de Cachoeirinha, prefeito.
Tá certo, é o papel de vocês, a gente também tem responsabilidade, a gente foi eleito vice-prefeito, a cidade nos optou por a gente estar aqui, né? Infelizmente deu um problema com o prefeito, mas a gente vai aqui dar continuidade ao serviço e tenho certeza que as coisas irão para o lugar. Pedimos um pouquinho de novo de paciência, eu sei que paciência às vezes está no limite, a população tem o dever de cobrar realmente, mas está longe das minhas mãos. Se eu pudesse, já teria recolhido o lixo com as minhas próprias mãos. Sexta-feira. Não é assim que funcionam as coisas. Sexta-feira então, nós voltamos aí e o senhor conversa com a gente de novo para orientar a população, porque vai que sexta-feira continua o problema, aí o senhor precisa também ter um papo com a comunidade diretamente e nós queremos nos colocar à disposição. Podemos na sexta-feira marcar esse encontro com o senhor? Certamente, André. E eu peço que nos ajude a divulgar. Você tem um potencial muito maior do que o meu. A gente tem aqui uma pequena secretaria de imprensa, mas você tem o poder de ajudar a comunidade. Peçam que nos ajude nesse momento difícil. Eu sei que está muito perto da solução e as coisas vão acontecer na medida certa, tá? Tá certo. Da minha parte, agradece ao prefeito aí, Léo Bonesso, que ontem foi a Cachoeirinha, foi hoje novamente. Vamos continuar acompanhando. Na sexta-feira retornamos aí, né, Léo? Exatamente, André. Então fica a promessa para a comunidade de Cachoeirinha. Sexta-feira vamos voltar à cidade para ver como vai estar a retomada do lixo e se de fato a situação vai estar bem melhor do que a gente encontra atualmente. Isso, e conversar com o André, prefeito. uma coisa interessante, eu tenho andado na cidade, ando muito para ver essa situação, né? E tenho visto alguns casos. Tem um container cheio na frente de um prédio, mas ali adiante o outro está vazio. Então as pessoas caminham um pouquinho e largam no container que está vazio, não deixa montar o lixo ali, isso vai dar mau cheiro, vai prejudicar eles próprios, né? Então tem containers mais adiante, dá 3, 4 passos, isso é simbólico, né? Mas talvez 100, 200 metros, vai ter lugar para colocar o lixo. Talvez em algum bairro até o que já tenha passado o caminhão nos últimos 17 dias, até isso tenha acontecido, mas as imagens que a gente vê, prefeito, ali, por exemplo, 3 containers cheios, mas a metade da rua cheia também, né? Mas então na sexta-feira nosso compromisso com o senhor, estamos de volta aí à Cachoeirinha para a gente conversar mais uma vez. Prefeito, muito obrigado, um abraço e bom trabalho para o senhor. Se Deus quiser, as coisas vão estar regulares, tá? É o que a gente deseja, né, Léo? Obrigado, igualmente. Exatamente, o que a gente quer é uma solução imediata e o nosso papel é esse, né, André? Ficar em cima, cobrar e dar uma resposta para a comunidade, que é, de fato, o que vale o nosso trabalho. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço aí o trabalho de vocês, mas nos ajude nesse momento difícil, tá? Tá bom, é isso aí. E a comunidade, que nós somos parceiros e somos o porta-voz, né, da comunidade, é importante colaborar sim. Agora, a comunidade pergunta, tá, André, ok, a gente quer colaborar, mas de que jeito? E é isso que entra o papel também, né, da prefeitura, orientar, fazer um plano emergencial, orientar aonde encaminhar o lixo, qual tipo de lixo guardar dentro do pátio de casa, quem puder, quer dizer, são orientações que a própria prefeitura, né, é importante. E se o prefeito estiver me ouvindo e quiser apresentar para a gente um plano, a gente põe nas redes sociais, põe no nosso jornal, no segunda edição, colocamos amanhã. O importante é orientar a comunidade, orientar a população. Muito bem, 12h e 29 minutos, coloca a sirene. Coloca a sirene aí. Uma grande operação. Fechou uma fábrica clandestina de cigarros aqui no estado. Hoje foram recolhidas 20 mil caixas de cigarro. A maior apreensão da história da Polícia Federal no Rio Grande do Sul. Mas o esquema envolvia ainda outros crimes. E é isso que vai explicar pra gente o Lucas Abate, não é mesmo, Lucas? E vamos traduzir, André, o que significam essas 20 mil caixas, porque muita gente pode não ter noção do real tamanho. 20 mil caixas igual 10 milhões de maços de cigarro. Se considerar que eles são vendidos a R$ 5,00 cada um esquema, André, que movimenta 50 milhões de reais por mês. É muito dinheiro envolvido nesse grande esquema que foi desarticulado hoje nesta operação da Polícia Federal. São cumpridos mandados não só no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e em São Paulo. E a atualização que a gente recebeu há pouco por parte da Polícia Federal é de que 24 pessoas já foram presas e ao todo são 40 pessoas procuradas, André. É um esquema, como a gente já detalhou aqui, que envolvia a falsificação de marcas paraguaias. Os criminosos criaram pelo menos 2 fábricas no Rio Grande do Sul e falsificavam esses cigarros e vendiam de forma clandestina, obtendo essa grande quantidade de lucro. E um detalhe, André, quando se fala em mercado de cigarros, a fatia ilegal de cigarros falsificados ou contrabandeados é cerca de 20% a 25%
do mercado. E só esse grupo aí que movimentava, como a gente disse, 50 milhões de reais por mês, era responsável por quase metade desse mercado ilegal, como explica agora o superintendente da Receita Federal aqui no Rio Grande do Sul. O cigarro ilegal desta organização criminosa no Rio Grande do Sul, eu acredito que da parte de cigarro ilegal, essa organização aqui contribuía com em torno de 50% do cigarro ilegal no Rio Grande do Sul. O outro ilegal ou vinha de contrabando, que também continua vindo, porém muito menos do que vinha antes, porque essa organização ocupou o espaço que era contrabandeado. Muito bem, meio-dia 32 minutos, o Lucas Abate explicando aí esta operação que está em andamento, inclusive, envolvendo dezenas de policiais federais, uma força-tarefa nesta operação que não é só no Rio Grande do Sul, inclusive em outros estados e mais. A suspeita, inclusive, de trabalho escravo. E é isso que o Lucas vai explicar pra gente, né, Lucas? Pois é, André, porque se tem uma suspeita, por conta das investigações aí que vem de quase um ano, de que como esses criminosos atuavam, como eles operavam, eles iam até o Paraguai, que a gente sabe que é um local onde se fabrica muito cigarro falsificado, e pegavam mão de obra lá. Só que o que acontecia? Esses trabalhadores vinham sabendo que iriam trabalhar em fábricas de cigarro. Só que quando chegavam aqui, eram mantidos em condições análogas à escravidão. Eram isolados, ficavam sem comunicação, trabalhavam praticamente para ter o teto e também o que comer. E, segundo apurou a investigação, trabalhavam em forma de ciclos. Por exemplo, os criminosos iam até o Paraguai, traziam um grupo, essas pessoas trabalhavam por um tempo e depois eram levadas de volta para o Paraguai. O que se tem de suspeita, André, de que neste momento 18 pessoas, 18 trabalhadores estão nessa situação. Só que hoje, durante os mandados, durante essa operação, não foi encontrada nenhuma pessoa nessa situação e o trabalho até mesmo segue para ver se existe algum trabalhador a ser resgatado neste momento. André, outro detalhe sobre o mercado que é operado por eles. A gente fala principalmente de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, mas se descobriu durante a investigação uma rota para o Uruguai. E como é que se descobriu isso? Um fato curioso até. Durante essas apreensões que foram sendo realizadas, várias marcas que são conhecidas aqui no mercado gaúcho, no mercado brasileiro. Só que uma delas, que até a marca de cigarro 51, não é consumida aqui no Brasil, mas é muito popular no Uruguai. Então, a partir da apreensão desses rótulos, a polícia descobriu também que existe um mercado, que existe uma atuação de vendas para o Uruguai. Por fim, André, o esquema das máquinas utilizadas por eles, pelos criminosos. A polícia está apurando ainda, mas se tem uma suspeita que eles usavam máquinas regulares de grandes fabricantes do mercado de cigarro, que quando essas máquinas se tornavam obsoletas, eles compravam como se fosse ferro velho, mas na verdade utilizavam para fabricar, para movimentar esse mercado ilegal. E a gente pode ouvir um trecho da entrevista coletiva que fala justamente sobre esse ponto. Esse maquinário que é utilizado em algumas dessas fábricas clandestinas acaba vindo de uma forma ou de outra de maquinário que era utilizado pelas indústrias que legalmente descartam. O que se busca é que essas peças elas não sejam vendidas como sucata já devidamente destruídas para que não sejam utilizadas posteriormente. Mas, assim, gostaríamos de deixar muito claro que não existe qualquer tipo de ligação ou qualquer tipo de possibilidade até de lucro das empresas regulares, formais, estarem participando ou lucrando com essa atividade delituosa. Muito bem, lembrando que essa é uma das maiores operações, né, desse tipo aqui no Rio Grande do Sul, né, Lucas? Pra gente encerrar. A maior apreensão da história da Polícia Federal no Rio Grande do Sul no que se fala em cigarros. André, quantidades ainda sendo contabilizadas nesse momento, como a gente vê nas imagens, é muita coisa, é muita apreensão, veículos, dinheiro, mas quando se fala somente em cigarros,
a estimativa é de 20 mil caixas, ou seja, 10 milhões de maços, o que já torna aí fácil, a maior apreensão de cigarros na história do Rio Grande do Sul. Esse depósito que a gente está mostrando, essa fábrica, ela é onde, Lucas? São vários depósitos, André, em várias cidades do Rio Grande do Sul. Certo. Os pontos principais. Cachoeirinha, que onde teve início a investigação, toda essa operação, que inclusive dá o nome de Tavares, é um depósito em Cachoeirinha. E outro depósito que tem uma fábrica, na verdade, em Triunfo. Mas depósitos aí estão espalhados por várias cidades do Rio Grande do Sul. E de outros estados também. Obrigado, Lucas Abate. E a gente segue acompanhando e trazendo os detalhes. 12h37 minutos. Atenção, lembram das pedras jogadas próximo à ponte do Guaíba? Lembram que dia 12 de junho uma mulher morreu quando estava indo jantar com o marido? Noite dos namorados, tá aí a paralelepípedo que caiu no colo dela. De lá para cá, pelo menos 14 ocorrências desse tipo. E o detalhe, nesta madrugada, nesta noite, não foi nem madrugada, um carro do IGP, o Instituto Geral de Perícias, foi atingido. O carro do IGP e mais outros 2 veículos. E o Glauco tem informações pra gente do que aconteceu, porque até agora, Glauco, não se sabe ainda de onde que essas pedras estão caindo, Glauco. Bom, a informação da polícia é que este último caso se originou na ponte do viaduto da ponte do Guaíba, tá? Teria sido atirado ali pertinho da Castelo Branco ali. Onde caiu o paralelepípedo, foi atirado. Exatamente. Aí a Brigada Militar reforçou o policiamento ali, mais veículos teriam sido atingidos, inclusive caminhões, mas ninguém foi localizado ou detido. Lembrando que este reforço de policiamento foi, inclusive, pedido. Foi uma coisa que a gente bateu muito nessa tecla aqui, falando com a Polícia Rodoviária, com a concessionária, porque, afinal de contas, está impraticável passar ali à noite. E não é a primeira vez, você já mencionou aí, né, André? Outros casos que aconteceram de pedras que são arremessadas naquela região ali. Lembrando que, no caso da BR-116, que a gente também mostrou aqui, nós estamos mostrando casos aí anteriores, inclusive, tá? Essas imagens aí, olha só o que acontece no para-brisa do veículo, né? Um homem chegou a ser detido ali perto da BR-116. E o caso mais grave, que você também mencionou, foi de uma morte, justamente no dia 12 de junho, né? A Monique Fernandes Krischk, de 45 anos, morreu após ser atingida por uma pedra. O casal estava indo jantar aqui na Zona Sul de Porto Alegre para comemorar o Dia dos Namorados. Uma tragédia, sem dúvida nenhuma, tá aí a Monique. E agora a polícia está atrás aí para tentar descobrir, porque afinal de contas, um homem, eu disse, já foi detido, né? Mas pelo jeito tem mais gente, ou ele foi solto e continua tirando pedras, né? E a gente segue buscando a CCR e também ali próprio trecho da IPTC para ir esclarecendo. Mas a gente durante a semana fala mais uma vez a respeito disso. 12h39 minutos, atenção, tem um recado importante para vocês. É um recado da Ângelus, um recado para todos nós. Quem é associado do Plano Ângelus conta com uma série de benefícios para levar um estilo de vida mais inteligente com economia. Entre eles está o Clube Ângelus, que é um clube de vantagens que disponibiliza descontos em diversos produtos e serviços, como no caso do Burger King. Vejam só, onde o associado tem preço especial em diversos lanches, além de diversas lojas e serviços como 15% de desconto na Centauro, até 25% nas lojas Marisa, produtos Natura com até 35%. Alguns produtos das lojas Ponto Frio e GNC Cinemas também são parceiros. Associe-se ao Plano Ângelus, tenha esses e diversos outros benefícios. Acesse o endereço aqui na tela, www.angelusclube.com.br. Na tela tem todos os detalhes para você, angelusclube.com.br. Dada a dica, agora 12h40 minutos, faltando 20 para 1. Você vai ver daqui a pouco, nós vamos esclarecer algumas dúvidas sobre o passaporte da vacina no Rio Grande do Sul. Lembrando que você não vai ter que correr atrás de um documento de passaporte. O passaporte é o comprovante da sua vacinação. E ainda, as informações sobre o jogão de hoje à tarde aqui no SBT, não é mesmo, Glauco? Que jogo! Me dá vontade até de cantar. Olha só. Vamos lá, para o intervalo. Vamos lá. PSG e RB Leipzig. Champions! A gente já volta.
Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 para 1. No Rio Grande do Sul, não basta estar vacinado, é preciso comprovar. Desde ontem é obrigatório ter um certificado, né, para se ter acesso a muitos locais. E o colega Léo Bonesso explica para a gente onde é necessário o comprovante de imunização, ou mais conhecido agora como o passaporte vacinal, não é mesmo, Léo? Exatamente, André. A determinação é exigir o comprovante vacinal em locais considerados de alto risco de contaminação. Isso não quer dizer se naquele local tem muita gente, e sim se o contágio é maior. Muita gente tem dúvidas de onde é preciso apresentar esse passaporte ou comprovante vacinal. A gente fez uma arte para mostrar os locais que é preciso apresentar este comprovante. Por exemplo, ginásios, estádios de futebol e competições esportivas, festas infantis, casas noturnas, feiras e exposições, em shows, cinemas e teatros é preciso apresentar o comprovante de vacina, parques temáticos, parques de diversões, jardim botânico e zoológicos. E aí, André, muita gente tem duas dúvidas. Academia, é preciso apresentar o comprovante vacinal? Não, em academia não precisa. Em restaurantes e bares ou pubs, é preciso apresentar o comprovante? Também não, a não ser que haja uma festa nestes locais. Daí sim é preciso apresentar o comprovante de vacinação. E quem tem que apresentar esse comprovante? A gente fez uma arte aí para ajudar o pessoal de casa a entender. Quem tem 40 anos ou mais apresenta o esquema vacinal porque já está completo. Isso está valendo desde segunda-feira, dia 18. Quem tem de 30 a 39 anos precisa apresentar o comprovante com a primeira dose, ou se vacinou, então, com a dose única da vacina da Janssen. Mas a partir do dia 1º de novembro, vai ter que apresentar o comprovante do esquema completo. De 18 a 29 anos, precisa apresentar o esquema vacinal da primeira dose, e o completo vai ser exigido a partir de 1º de dezembro. O que é o comprovante vacinal, André? É essa carteirinha aqui que eu estou segurando, que quando a gente vai fazer a primeira ou a segunda dose, a gente recebe no próprio posto de saúde. Esse comprovante já está valendo, pode ser apresentado nestes locais. Mas talvez alguém não queira carregar esse comprovante, essa caderneta aqui, então pode entrar no aplicativo do Conect SUS, baixar lá o comprovante, vai colocar seu CPF, a senha, e ali vai ter um modelinho mais bonito, um modelinho todo digital, e isso já está valendo. Tem até tipo um certificado ali que a pessoa pode baixar e apresentar nestes locais, e ele também é válido para aeroportos ou até mesmo em outros países, André. Será que eu expliquei direitinho? Senão o Glauco Paza pode me ajudar, André. Explicou direitinho, sim, mas eu tenho ainda dúvidas. Diga aí, Glauco. Não, é assim, ó, são coisas, às vezes um meandro, né? Por exemplo, a academia, não precisa. Mas se tiver uma competição na academia, precisa. Tá, mas são aí olha só, assim. Aí sim. Aí minha dúvida, tá? Vai ter uma festa de casamento, uma festa de aniversário no restaurante, tá? Aí já é diferente. Aí vai ser exigido o comprovante. Precisa. Eu te pergunto, quem é que vai fiscalizar? Nossa, que pergunta, André. E aí, André, o local, ele é obrigado a colocar alguém para fiscalizar. Caso não haja fiscalização, ou seja, eu fui numa festa, num restaurante, ou num pub, num barzinho, eu posso denunciar às autoridades que ali não está sendo cobrado. Sim. E aí, se for comprovado, esse local pode ser multado. Ou seja, a população também tem que fazer o seu papel de fiscalizar. Tá certo, e nas nossas redes sociais a gente ainda vai continuar falando bastante, sim, a respeito do passaporte vacinal. Repetindo, não é um passaporte, assim, que você vai ter uma capinha e tudo, não. É o comprovante de vacina. Não é mesmo? Obrigado, Léo Bonesso. Léo que já tem compromisso, sexta-feira, né? O Léo vai voltar lá em Cachoeirinha para mostrar, ele que estava lá agora, para mostrar a questão lá da limpeza da cidade. Mas muito bem, 12h49, agora o nosso assunto é esporte.
E hoje começa mais uma rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Em campo, com transmissão ao vivo do SBT, o Paris Saint-Germain enfrenta o Leipzig. Em campo, hein? Time de Messi, Neymar. Mas o Neymar não vai jogar, né? O Neymar não vai jogar. E o senhor Mbappé? Mbappé? É aquela história assim, puxa, o Neymar tá com dores musculares. Vamos ter que se contentar com Messi, Mbappé. Puxa vida. Dá uma olhada aí. Olha a programação para hoje. Confere. Nos 15 minutos de imagens permitidos no treino do Paris Saint-Germain, foi possível ver o Neymar animado. Só que mais tarde, quando a imprensa já havia deixado o centro de treinamento do clube, Neymar se queixou de uma fadiga muscular. E o treinador, Maurício Pochettino, confirmou em entrevista coletiva que o brasileiro está fora da partida contra o Leipzig por determinação do departamento médico. Não brincamos com a saúde dos nossos jogadores, falou ele. Porque com a saúde, nós... Além de Neymar, o Paris Saint-Germain pode ter outra baixa na equipe. Mauro Icardi é reserva, mas atuou em 11 dos 13 jogos do time nesta temporada. Ele não participou dos 2 últimos treinamentos com a equipe. O jogador virou assunto nas redes sociais depois que a esposa dele insinuou ter sido traída. Icardi foi liberado para viajar a Milão para resolver as questões pessoais. O PSG defende a liderança do Grupo A e uma vitória pode deixar a equipe numa boa rumo à classificação à fase mata-mata da Liga dos Campeões. Além disso, há uma invencibilidade de 10 partidas como mandante. Do outro lado, o RB Leipzig, que perdeu os 2 jogos que fez, é o último colocado. Diante de tantos problemas, só uma vitória para trazer um pouco de calmaria, tanto para franceses quanto para os alemães. Bom, eu já tô com a camisa. Se o Neymar não joga, eu poderia me escalar, né? Poxa, escalado. Eu acho que cai bem. É um escalado mesmo. E entra em campo Porto Alegre, camisa número 51. Olha só, você pode ganhar essa camisa, meu amigo. Mas não é assim no mall, não. No mall, não. Tem que ir lá nas nossas redes. É antigo, hein? No mall? No mall é antigaço. É coisa do André. Só me escreveram aqui porque o André gosta muito de falar mall. Vai lá nas nossas redes e diz quanto vai ser o jogo hoje. Mas tem que ser antes da partida. Não vem aplicar aquele migué de tentar mudar ou dar o palpite depois do jogo. E tu acha que vai ser quanto, hein, Glauco? Eu acho que vai ser 3-0 PSG. É mesmo, é? Por quê? Pela diferença. Na verdade, o RB Leipzig ele está se reestruturando. Os 2 times têm técnicos novos em relação ao último confronto. Aliás, eles se encontraram nas semifinais da última Liga dos Campeões. Tá? Vantagem do PSG e tal, mas muita coisa mudou. Eu ainda aposto na qualidade. Você estava falando aí, ó, não tem o Neymar, mas tem só Messi, Mbappé. É a mesma coisa que não ter o André Har. Tem o Chemari, tem a Lucoma. Que é isso, né? Que escalação, que alternativa para o grupo, hein? O PSG é o líder, tá na crista da onda. Por isso que eu aposto 3-0 PSG. Fala. Eu estava olhando aqui, lembrando que a gente falou um pouco do Leipzig. Leipzig é uma cidade que fica no leste da Alemanha. Como é que é? Leipzig. O brasileiro fala Leipzig, mas a pronúncia é Leipzig. 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 Fica no leste da Alemanha. E eu tive o prazer de conhecer, fiquei 20 graus abaixo de zero lá em Leipzig. É verdade, sabia? Uma coisa dessa, uma coisa absurda. Assisti um show do André Rieu em Leipzig, o maestro André Rieu. Pois é. Mas é uma cidade que sofreu muito com os períodos de guerra, inclusive uma igreja, Frauenkirche, é o nome de uma igreja que foi atingida, inclusive, por uma bomba. E hoje vai ter o Nkunku, que é aquele jogador que a Domitila falou também. Olha, vai ser um prato cheio. Qual é a sua programação para tarde, André? É lógico, a partir das 15:45, 13h45. Aperta o play. Aperta o play. E aí vai ter aquela musiquinha, vai lembrar de mim. Certamente vai lembrar de mim, né? 15:45, o super time do SBT vai estar em campo para contar esse jogão de bola. Qual musiquinha? E ainda você pode ganhar essa camisa. Então fica de olho, tá? E a questão é o seguinte, ó. Por que o Neymar tá fora? Foi muito bem explicado na reportagem, tá? Ele estava a serviço da seleção brasileira e essa é a grande diferença. Não precisa. Se fosse em outra situação, o Neymar ia jogar. Porque é um jogador muito importante no esquema total ali do PSG. Mas vai ter individual. Mas aí, como amigo, é fase classificatória, ele vem
de jogos intensos pela seleção. Dá uma acalmada, segura ele, tá certo. E já vai estar em campo, né, o grande... Messi, Mbappé. E aí? E o outro lá tem esse cara aí. A gente aprende amanhã, a gente fala direito. Isso, legal. Não dizer bobagem. Tá bom? Meio-dia e 55. 15 para as 4 na tela do SBT. Obrigado pela audiência, pela companhia. Nós voltamos amanhã a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos e um bom jogo para todo mundo aqui.